Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coltec UFMG. Nessa aula nós vamos falar sobre sinais senoidais, que é um tema muito importante para a nossa disciplina e que é a base da nossa análise de circuitos em corrente alternada. Então nós precisamos compreender bem sobre esse tema por causa da necessidade de entender o comportamento dos elementos ou dos equipamentos que são ligados diretamente no sistema elétrico de potência. Por quê? Porque nesse sistema, a tensão desse sistema é uma tensão do tipo alternada senoidal. Então, a gente tem aqui a representação do sistema elétrico, desde o gerador até os consumidores finais aqui. E aí, nós sabemos que esse gerador, na maioria das vezes, de uma estação hidrelétrica, ele produz uma fonte, uma forma de onda de tensão. A fonte de tensão aqui, ela tem uma variação do tipo senoidal. E aí, a gente precisa entender como representar essa tensão graficamente, como calcular, como aplicar esse tipo de sinal num circuito elétrico. E a base disso é o entendimento e o estudo, né, dessa representação de sinais senoidais. Bom, para começar, a gente vai entender sobre as funções trigonométricas. E aí a gente vai lembrar que elas são funções periódicas e elas são muito importantes para representar fenômenos que são repetidos, né, periódicos, fenômenos físicos que podem ser caracterizados por essa variação. Então, aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro é o do próprio gerador de tensão alternada. Aqui a gente tem um gerador bem elementar. Como que ele funciona, para a gente só entender o fenômeno? A gente tem um ímã permanente, um pedaço de ímã ferradura, produzindo um campo magnético no sentido dessas linhas. E aí a gente tem uma espira condutora que está girando aqui em torno desse campo. Quando a gente gira essa manivela, essa espira gira aqui. Esse movimento da espira faz com que o campo magnético no seu interior, aqui no seu eixo, né, varie. E essa variação do campo produz uma tensão induzida nos terminais dessa espira, que a gente está medindo, a gente está acessando através desses pontos aqui, onde a gente inclusive liga um voltímetro para representar essa variação. Então, esse fenômeno de tensão induzida por indução eletromagnética, ele é um fenômeno periódico. A tensão que é gerada, que aparece nesses terminais, ela tem esse formato. Ora, ela é positiva, máxima, ela vai variando senoidalmente, passa por um zero, atinge um máximo negativo e volta para o zero. E aí, a gente pode representá-la por uma função trigonométrica, como a gente vai ver mais para frente. Aqui a gente tem também um outro fenômeno, que é o movimento de um pêndulo simples, e aí a gente sabe que, dependendo do ângulo que esse pêndulo está formando, esse ângulo θ, nós vamos ter aqui uma variação da energia potencial com a energia cinética. Então, ora a energia potencial é máxima, ora ela a energia total ela vai variando aqui entre energia potencial e energia cinética. Então, isso depende do ângulo, né, do valor desse ângulo aqui. Então, esse pêndulo ele vai oscilar entre esses pontos, né? E aí a gente sabe que esse fenômeno é um fenômeno periódico. Mais um exemplo é um exemplo de um movimento ou da órbita de um satélite, né? Pode ser visto assim. E aí um movimento circular uniforme aqui em torno de uma massa, que pode ser um planeta. E aí a gente vê que esse pode ser um satélite, ele vai fazer um movimento circular, né, de acordo com o centro de força aqui, né? E aí a gente sabe que para cada ângulo que esse satélite fizer aqui com um eixo que a gente pode marcar como sendo um eixo na horizontal, a cada ângulo
que aqui está representando como o ângulo φ, a cada ângulo, esse satélite ele vai estar numa posição. Então, essa posição ela varia com o ângulo e com o tempo, ou seja, a cada instante de tempo, esse satélite vai formar um ângulo com esse eixo, né? E a partir desse ângulo, a gente pode determinar essa posição P1 aqui. Então, nós vamos ver como representar e como associar essa posição com o ângulo e com o tempo através da função trigonométrica. Bom, o que é a função, as funções que a gente vai estudar? A função que a gente vai chamar de função seno, ela é a primeira trigonométrica que a gente vai mais tratar aqui. E aí, a função seno, ela associa para cada x pertencente ao conjunto dos números reais aqui. Então, para cada x pertencente a R, essa função associa um número que é o seno desse x. Então, essa função ela é dada por essa expressão, um f de x que vai ser igual a seno de x. A mesma coisa para a função cosseno, é uma função que vai associar para cada x um cosseno de x. Então, ela é expressa por essa equação. E aí, quando a gente representa a senoide completa, a senoide, então, pode ser uma senoide, ou uma função seno, ou uma função cosseno, tá? Esse é um nome genérico para essas funções. E aí, a gente vai ver que uma função, uma senoide completa, ela vai ter esses parâmetros A, B, C e D. Então, nós vamos entender o que esses parâmetros vão fazer com a função mais para frente. Bom, o jeito mais fácil de entender e associar uma senoide a um movimento periódico é imaginando um ponto P percorrendo aqui o círculo trigonométrico. Então, o círculo trigonométrico é aquele que representa o eixo dos senos e dos cossenos para um dado ângulo. Então, vamos supor que esse pontinho está girando aqui em torno desse círculo trigonométrico. E aí, olha só, se eu olhar para o ponto P e pegar essa reta que vai da origem até esse ponto, essa reta ela traça um ângulo, ela forma um ângulo com esse eixo horizontal, e esse ângulo aqui, que está sendo representado pelo ângulo alfa, ele vai ter, se eu projetar esse ponto no eixo dos senos, por exemplo, eu vou ter um valor de seno associado com esse ângulo. Então, para cada alfa, para cada posição de P, eu tenho um alfa, para cada alfa eu tenho um seno. Então, aqui, olha, eu estou projetando esses valores de seno nesse gráfico. Então, se eu pego aqui um alfa igual a zero e projeto lá no seno, eu tenho um valor de seno igual a zero. Então, é esse ponto aqui do meu gráfico. Se eu pego essa posição aqui intermediária, onde alfa é alfa 1, eu vou ter um seno específico, que é o seno de alfa 1. Então, eu marco ele aqui no meu gráfico. E aí, se eu vou para esse ângulo de 90 graus, alfa igual a 90, e aí projeto no eixo dos senos, eu sei que o seno é máximo, o seno é igual a 1, e aí eu projeto esse valor lá no meu gráfico. E aí, se eu fizer isso para cada pontinho que o P percorrer, eu vou traçar essa forma de onda aqui. Então, eu vou representar a variação do seno desse ângulo que está associado ao ponto P, ok? E aí, a gente vai ter uma variação aqui senoidal a gente vai ter uma função seno, né, representando esse movimento, que é um movimento, vamos considerar um movimento circular uniforme. Vamos pensar que esse P está girando aqui com uma velocidade constante por enquanto. Bom, o que vai acontecer é que nos nossos fenômenos, a gente vai precisar que essa função ela forneça valores que são que estão para fora do intervalo aqui de variação do seno mesmo. Então, se a gente olhar aqui no círculo trigonométrico, a gente sabe que o seno varia de 1 a -1. É a mesma coisa para os cossenos.
Mas como que a gente pode representar valores além dessa faixa? A gente pode multiplicar essa função seno por um valor que a gente vai chamar de amplitude. Então, essa amplitude, que está representada pelo A max aqui, amplitude máxima, ela vai multiplicar essa função seno, e aí é como se a gente esticasse a onda aqui na vertical. Então, aqui, olha, se a gente olhar nesse gráfico, onde aqui eu tinha, se eu tiver, né, o A máximo igual a 1, eu vou multiplicar, eu vou ter somente a onda variando aqui de 1 até menos 1. Se eu multiplico, se o A máximo é diferente de 1, eu vou multiplicar, é como se eu multiplicasse todos esses pontos pelo A máximo. E aí a minha onda, ela vai ser esticada, né? Alterando, então, esses limites. Então, só para a gente entender bem o que esse parâmetro A máximo faz, eu vou desenhar aqui duas funções senoidais, uma com o parâmetro A máximo igual a 1 e outro com A máximo igual a 2. Então, nessa primeira função, a F1, se a gente colocar aqui representando o valor do F, né? F de alfa, vamos colocar aqui, e aqui a gente colocar o eixo de alfa, aí o que a gente vai ter? Vamos começar pelo alfa igual a zero. Se a gente tem alfa igual a 0 graus ou 0 radiano, a gente pode já começar a falar em radiano, a gente sabe que o seno de alfa também vai ser 0. E aí eu vou marcar aqui, onde alfa é 0, eu vou marcar o seno 0. Tá? Isso vai ser tanto para F1 quanto para F2, tá? Eu vou colocar o F2 aqui de cor diferente, tá? Mas vamos colocar aqui o F1 de preto e o F2 a gente vai marcar de azul, ok? Vamos colocar aqui para os ângulos de interesse, né? Então, vamos colocar mais um ângulo de destaque, que é o π sobre 2, que é o 90 graus. Então, a gente sabe que o seno de 90, o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, seno de alfa, vamos marcar aqui o π sobre 2. Então, alfa igual a π sobre 2. Para a função F1, o resultado para esse ponto vai ser, aqui a gente pode marcar igual a 1 e igual a 2, né? Vai ser um valor igual a 1. A gente pode traçar aqui para facilitar. E aí a gente marca lá, o nosso ponto referente ao alfa igual a π sobre 2. Para o F2, o que a gente vai ter? A gente vai ter que calcular o seno de alfa e multiplicar esse valor por 2. Então, olha, no π sobre 2, em vez da minha função ser igual a 1, ela vai ser igual a 2. Então, eu vou marcar lá, marcar de azul, o meu valor para F2. E aí, se a gente voltar aqui no ângulo igual a π, a gente vai ter que é 180 graus, a gente vai ter o seno voltando para 0. Se a gente marca aqui 3π sobre 2, que é 240 graus, desculpa, 270 graus, a gente sabe que o seno vai ser menos 1, então a gente pode colocar aqui também esses ângulos. Então, seno de π, a gente sabe que é 0, e seno de 3π sobre 2, a gente sabe que é menos 1. Então, a gente marcaria aqui mais um ponto, que é o mesmo para as duas funções, né? Porque seno de 0 vezes 2 também é 0. E aqui a gente marcaria menos 1 para a primeira função e menos 2 para a função F2. Então, a gente teria aqui
um ponto mais para baixo aqui para o F2. Então, aqui é F2. E aí, se a gente traçar senoides, o que a gente vai ter? A gente vai ter a primeira senoide, é um esboço, ela vai passar por esse ponto, vai voltar aqui para o zero, vai fazer mais ou menos esse movimento, e aqui a senoide de F1, ela vai fazer mais ou menos esse movimento. Então, observa que o valor de Amax, que é esse valor, que está multiplicando o seno, né, de alfa, ele vai variar, ele vai mudar essa amplitude aqui da onda, tá? Então, esse é o efeito desse parâmetro que a gente está chamando, por enquanto, de amplitude máxima, de Amax, de valor máximo. Tudo bem? Bom, o próximo item importante que nós precisamos estudar é o significado, né, de domínio angular e domínio do tempo. Então, até agora a gente representou a função no domínio angular, ou seja, a gente colocou o f aqui em função de alfa, que é o ângulo. Mas a gente vai ver que esse alfa ele está associado ao instante de tempo, já que a gente está imaginando um movimento periódico, né? Um movimento que se repete no tempo. Então, se nós pegarmos, voltarmos nessa figura e pensarmos novamente no ponto P, a gente vai pensar que esse ponto P ele tá girando aqui. E aí a gente vai começar a observar esse movimento a partir do instante de tempo zero. Então, no instante de tempo zero, a gente vai considerar que esse ponto ele saiu aqui do ângulo zero. Então, a gente vai... a gente sabe que para cada instante de tempo, esse ponto ele vai estar em um ângulo, uma posição angular, que a gente fala, que vai depender de quê? Da velocidade com a qual esse ponto está girando aqui. Então, quanto mais rápido, quanto maior é a velocidade, quanto mais rápido ele gira, maior é a distância angular que ele vai percorrer a cada instante de tempo. E é assim que a gente vai associar o ângulo com o tempo, através da velocidade desse ponto, né, ou desse vetor, se a gente quiser pensar em vetor também. E aí essa velocidade a gente vai chamar de velocidade angular. Bom, então vou representar aqui novamente o movimento do meu ponto P. E como que a gente vai conseguir associar o ângulo, né? O ângulo que esse ponto, que o eixo da origem até o ponto faz com o eixo horizontal, né? Esse ângulo com o tempo, que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar saber da velocidade angular com que esse ponto está fazendo esse movimento, com que ele percorre esse círculo. Então, esse ômega a gente vai chamar de velocidade angular. Essa velocidade ela é dada em radiano por segundo. Então, aqui, rádio por segundo. E aí, a gente vai entender isso como uma velocidade mesmo. Velocidade linear, quando a gente está trabalhando no movimento linear, se vocês lembrarem, como que a gente, né, se a gente estivesse analisando um pontinho que está se movendo aqui linearmente, como que a gente escreve essa velocidade linear? O v não seria uma distância por um tempo? É isso? Uma distância linear aqui em metros? No movimento circular, esse aqui seria um movimento retilíneo uniforme, né? Se a gente considerar aqui um movimento circular uniforme, esse ponto, ele anda aqui, né? Ele se desloca com uma velocidade angular ômega, que a gente pode entender como ômega sendo a distância angular, a quantidade de ângulo, né? Vamos dizer assim, a cada instante de tempo. A quantidade angular, a distância angular que esse
ponto percorre a cada intervalo de tempo, ok? E aí esse ângulo é sempre dado em radiano e o tempo aqui vai ser dado em segundos. Portanto, o meu ômega ele é sempre radiano por segundo. E aí a gente pode escrever o alfa, que é o ângulo, em função de ômega vezes t. E esse ômega, ele é um parâmetro do meu fenômeno, né, do meu movimento que eu estou representando. Então, ele é dado pelo problema, né? Então, que a gente vai ter, vamos supor, 10 ômega igual a 10, né? Então, eu vou ter aqui um exemplo. Alfa poderia ser 10t, tá? Então, esse 10, ele é dado no problema. E aí, com isso, eu consigo associar um ângulo com um tempo. E aí, a gente estava escrevendo a função f como sendo um A max vezes seno de alfa, não é isso? E aí a gente, vou apagar aqui só para ficar mais organizado. Isso aqui era um f de alfa. E como que a gente poderia escrever um f de t, ou seja, colocar o gráfico em função do tempo? A gente tem que substituir isso aqui por ômega t. E aí, olha, a gente vai ter, que não ficou parecendo tempo, né? Tempo. Então, aqui vai ser a max. Se a gente substitui o ômega, o alfa por ômega t, isso aqui entra no parêntese, né? E como esse valor de ômega é uma constante, a nossa função, quem vai variar é o tempo, né? Um instante de tempo. Então, para cada instante de tempo, então, quem está dentro desse parêntese é o alfa. Então, para cada instante de tempo, eu vou calcular essa multiplicação e vou achar o alfa, não é isso? Aí, com alfa, eu calculo o seno e vou desenhar e encontrar o meu ponto, o meu valor de f. E então, eu posso escrever a função nesses dois domínios, tanto no domínio angular, deixando a função em função do ângulo, né? Ou escrevendo a função em termos do tempo, em função do tempo, ok? E aí a gente vai precisar sempre de saber qual é a velocidade angular desse movimento, desse fenômeno. Bom, e aí relacionado com isso que nós falamos, a gente tem algumas características da senoide, né? A primeira é a posição angular, que é o valor desse ângulo alfa em radiano. A amplitude, ou valor de pico também, a gente vai usar muito esse termo, valor de pico ou amplitude, que a gente vai chamar de Amax, que já foi falado. Nós temos a velocidade angular ômega, que é o alfa sobre t, sempre em rádio por segundo. E aí a gente pode isolar aqui o alfa como sendo ômega t. E derivado dessa expressão, a gente tem a definição do que é o período. Então, o período é um tempo específico, é o tempo exato que aquele ponto P ele gasta para percorrer uma distância angular de 360 graus, ou seja, uma volta completa. 360 graus é 2π radiano, né? Lembrando que radiano é um número, tá, gente? Então, não se esqueçam disso. E não se esqueçam da equivalência entre 2π, entre radiano e graus, tá? 2π é igual a 360 graus. Então, o tempo t específico é um tempo que aquele ponto, né, o meu movimento, o corpo, né, que está realizando o movimento gasta para percorrer 360 graus ou 2π radiano. E aí, esse tempo vai depender da frequência, né? Da velocidade angular ou frequência angular, tá? Pode aparecer assim também. E quanto mais rápido aqui, quanto mais rápido o ponto estiver, ou seja, quanto maior o ômega,
menor vai ser o tempo que ele vai gastar para completar a volta inteira, ok? E derivado desse período, a gente tem a definição de frequência em Hertz, que é o inverso do período, né? O número de ciclos ou o número de voltas que o meu ponto ele está dando a cada segundo. Bom, para exemplificar, a gente pode pegar duas funções aqui, f1 e f2 normalmente, e elas têm a mesma amplitude, né? Aqui o meu A máximo é 1, e o que vai mudar vai ser a velocidade angular. Então, aqui no F1 a gente tem que a gente pode chamar de ômega 1, que é igual a 10 radiano por segundo, e no caso de F2 nós temos um ômega 2, que é 5 radianos por segundo. E aí, se nós calcularmos o período para a função 1, o que a gente vai ter? O T1, ele vai ser... Ele é sempre o tempo que eu vou gastar para percorrer o quê? 2π radiano, ou 360 graus. Então, tendo uma velocidade ômega 1. Então, sempre lembrando que a gente vai usar essa relação, né? O ômega é sempre ângulo por tempo. Se eu quero saber um tempo específico, olha, eu vou isolar o tempo, vai ficar alfa sobre ômega. O tempo específico para quem? Para um alfa específico, né? Eu quero saber o tempo específico para completar para percorrer essa distância angular específica, que é a distância de 2π. Então, qual que é o tempo que a minha função F1, meu pontinho 1 lá, vai gastar para fazer a volta inteira, para completar 360 graus? Aí eu vou calcular, eu vou colocar aqui 2π sobre 10, e aí a gente vai ter π sobre 5 segundos. Se a gente calcular isso aqui, olha, isso aqui vai dar aproximadamente 0,628 segundos, ok? Esse é o período T1. Se a gente calcular o T2, como a gente vai ter o ômega aqui duas vezes menor, né? Vamos repetir aqui, vai ser 2π sobre ômega 2. Aqui a gente vai ter 2π, então, sobre 5. Então, esse tempo gasto pela função 2 vai ser o dobro, né, desse aqui. Então, aqui vai dar 1,256 segundos, ok? E aí, como que a gente pode representar isso no gráfico? Então, eu vou marcar aqui, então aqui vai ser o valor dos Fs, né, que a gente vai colocar em função de alfa, do tempo, desculpa, que a gente vai marcar o tempo. Então, eu vou marcar primeiro aqui o tempo T1. Então, o tempo T1, que é o período dessa função 1, nesse tempo, a minha função, ela saiu do zero, ela tem que sair do zero, passar pelo máximo positivo, passar pelo máximo negativo e voltar no zero. Tá? Então, é o tempo dessa volta completa para a função 1. A função 2, ela gasta o dobro desse tempo. Então, eu vou marcar aqui o tempo T2, como sendo o dobro desse tempo T1. Então, observe que as funções, elas têm a mesma amplitude, tá? Então, por isso que ela vai ficar esticada aqui, olha. Então, a minha função 2, ela tem que fazer essa mesma volta, só que no tempo maior, ela vai gastar mais tempo. Então, é como se ela fizesse isso aqui. Bom, é só um esboço, mas é para a gente entender que se a gente desenhar o círculo trigonométrico, né, representar os pontinhos, vou desenhar mais para baixo aqui. Então, se a gente pensar nos pontos, vamos pensar aqui em dois pontos saindo da origem, né, do ângulo zero.
colocar um do lado do outro só para a gente poder enxergar. Então, no instante da partida, eles saem juntos. Mas o preto é mais rápido. Então, depois de um certo tempo T, ele já vai estar aqui. E o outro vai estar só na metade da sua distância. Vai ter percorrido a metade da sua distância angular. E isso o efeito disso a gente pode ver no gráfico. E aí, a gente pode lembrar também do conceito de frequência. A gente sabe, então, que frequência em Hertz é igual a 1 sobre período. E aí a gente pode entender como o número de ciclos por período que a nossa... Desculpa, o número de períodos a cada segundo que a nossa onda percorre. Então, vamos supor aqui que a gente vai marcar o tempo de 1 segundo, tá? Então, esse tempo T1 a gente sabe que é 0,628, e aqui a gente sabe que é 1,256. Então, o tempo de 1 segundo dá mais ou menos aqui na metade, tá? E aí, o que a gente vai observar? A frequência, ela tem a ver com o número de ciclos que a onda ela completou nesse período de tempo de 1 segundo. Então, vamos marcar aqui essa duração de 1 segundo, né? E aí a gente vai observar as duas ondas. Eu vou completar essa aqui só para a gente poder ver melhor. Então, olha, se a gente olhar para a onda preta, até 1 segundo, quantas voltas ou quantos ciclos ela vai completar? Ela completou 1 aqui no T1 e completou mais meio aqui no tempo de 1 segundo, né? Então, aqui é 1 segundo. Então, se a gente calcular a frequência para a onda 1, a gente vai achar mais ou menos isso, mais ou menos esse valor. Então, se a gente jogar aqui 1 sobre o período, que é 0,628, então, olha só, 1,59 Hz, ou seja, mais ou menos um ciclo e meio, né, que essa onda completou. Se a gente fizer para a onda vermelha, ela vai completar, ela não completa um ciclo inteiro no tempo igual a 1. Ela completa aqui mais ou menos 3/4 de ciclo. Se nós calcularmos, aqui é o F1, né? Opa. Se a gente calcular o F2, vou colocar aqui em vermelho, em Hertz também, o que a gente tem? Então, 1 sobre T, aqui é T2, a gente pode até colocar aqui T1. E aí, aqui a gente vai ter 1,256. Então, nossa conta aqui dá 0,79 Hz. 0,79 Hz é mais ou menos 0,75 Hz, que é mais ou menos 3/4, né? Como a gente tinha observado aqui, olha. Então, aqui isso aqui significa que a minha onda, em 1 segundo, ela completa 3/4 do seu ciclo, ok? Esse é o significado da frequência em Hertz, ok?